nós vamos falar sobre a história da viola caipira no Brasil. A viola caipira no Brasil é conhecida por diversos nomes: viola de arame, viola de pinho, viola cantadeira, viola brasileira. Em cada canto do país ela recebe um nome diferente. A configuração da viola é diferente do violão. Ela mantém o mesmo corpo no formato de 8, embora ele seja menor. Tanto o violão quanto a guitarra, eles se utilizam com 6 cordas. A viola não, a viola é armada com 10 cordas em jogos de 5 pares. A origem da viola é portuguesa. A viola é neta de um instrumento mais antigo, que é a viola ibérica. E ela é filha da viola amarantina, que é uma viola portuguesa, assim como as violas beiroa, braguesa, toeira e campaniça. A viola foi trazida ao Brasil pelos colonizadores europeus e se difundiu pelo território nacional conduzida pelos bandeirantes, que adentraram o território em busca de riquezas. Nessa época, os ritmos populares lusitanos, como as modinhas, assumiram novos formatos porque eles se misturaram com os ritmos indígenas, produzindo outras sonoridades diferentes. A viola nessa época era construída de maneira bastante rústica, empregando técnicas e ferramentas bem rudimentares. Basicamente ela era uma escultura, era um corpo escavado a partir de um tronco, proveniente de diversas árvores. Naquela época eles se utilizavam principalmente de pinho, mogno e cedro. Em seguida o braço e as demais partes eram coladas e o grude utilizado para unir essas peças era feito a partir de cozimento de colágeno. E o verniz que eles se utilizavam para selar a madeira era obtido de resinas secretadas por insetos e também através de fluidos extraídos de árvores ou misturas que incluíam mel, claras de ovos e outros ingredientes. As cordas também eram feitas de forma bem grosseira, utilizando tripas de animais. Eles retiravam as vísceras de macacos e ouriços e processavam isso, enrolava, e ela tinha uma sonoridade bem peculiar. Curioso é que o ensino musical da viola também é cercado de rituais, de misticismos. Então os violeiros antigos dizem que o violeiro não se faz, ele se nasce. Ou seja, quem não vem ao mundo com a capacidade ou com o dom de tocar, nunca vai conseguir ser um violeiro proeminente. Então eles resolvem essas problemáticas se utilizando de simpatias, pactos, ou seja, os violeiros que capturam cascavéis e corais, entrelaçam essas cobras entre os dedos, outros que fazem pactos vendendo as suas almas em troca de habilidade, outros violeiros que vão até o túmulo de violeiros famosos pedir para que esses violeiros os ensinem a tocar viola. Enfim, os violeiros também eles têm por costume utilizarem guizos de cascavel dentro da cobra, porque segundo eles afastam o mal olhado e melhora a qualidade também do tocador e do instrumento, né? Há pouca literatura especializada no assunto ou métodos de ensino. Ou seja, os violeiros basicamente eles repassam seus conhecimentos de pai para filho através da oralidade. As suas composições instrumentais são batizadas de acordo com o objeto de inspiração, ou seja, eles fazem músicas relacionadas com a fauna ou com a flora. Então existe o toque da onça pintada, o ponteado da inhuma, o rio abaixo, a infusada, a siriema, enfim. A viola caipira ocupa a posição de destaque dentro de algumas manifestações religiosas. A viola se tornou uma ferramenta de expressão legítima nas folias de reis, nos catiras, nos congados, nas marujadas. Cada região conserva um modo de afinar esse instrumento. Então, tanto a maneira de tocar quanto de afinar é bastante diferente no país. Então, a maneira com que o instrumento é tocado em São Paulo é diferente da forma com que ele é executado em Minas Gerais e assim por diante. No Mato Grosso do Sul, existe um instrumento que é genuinamente brasileiro, que é a viola de coxo.
considerado patrimônio imaterial brasileiro desde 2004. Esse é um instrumento bem diferente, ele é menor do que a viola caipira, ele é encordoado com 5 cordas e normalmente os tocadores, principalmente no Mato Grosso do Sul, eles ainda se utilizam de cordas de tripa e também cordas de linha de pesca. Os violeiros também gostam muito de utilizar um acessório que é a dedeira. A dedeira é uma espécie de anel com uma extremidade saliente utilizada para simular o toque da unha, porque muitas pessoas obviamente não gostam ou não podem ter a unha comprida e se utilizam desse aparato para extrair uma melhor sonoridade do instrumento. A viola caipira, embora seja caipira, ela se presta aos mais diversos estilos musicais, desde o cancioneiro tradicional até o cancioneiro erudito. Para vocês terem uma ideia, o compositor e maestro famoso internacionalmente foi Heitor Villa-Lobos. Ele compôs uma obra chamada Prelúdio número 1 para violão em homenagem à viola caipira. E a viola, após um período de quase esquecimento, ela atravessa um momento de redescoberta. Por quê? Porque novos artistas, novos instrumentistas passaram a se utilizar desse instrumento. Hoje, para vocês terem uma ideia, existe uma cátedra de viola caipira na USP, em Ribeirão Preto, ou seja, tem um curso de viola caipira em nível superior. Isso é sensacional. Eu tenho uma bibliografia breve para indicar para vocês. Esse livro, que é lançado pela Universidade Federal do Mato Grosso, Viola de Coxo, Novas Perspectivas, do professor Abel Santos, onde ele fez uma pesquisa bastante acurada contando a história do instrumento, as metodologias. Também esse livro do professor Romildo Santana, que é A Moda é Viola, o ensaio do cantar caipira, que é uma obra completíssima. Vale a pena conferir. A gente dispõe também Música Caipira, do José Milton Ribeiro, repórter da Rede Globo, que ele selecionou as 270 músicas mais conhecidas de todos os tempos. Com relação a folclore, nós temos essa obra do Silvio Romero, Folclore Brasileiro, Cantos Populares do Brasil, uma obra bastante ampla que aborda desde os cantares gaúchos, paulistas, mineiros, nordestinos. Também é uma ótima leitura. Música Caipira, da Roça ao Rodeio, de Rosa Nepomuceno. Talvez, na minha opinião, seja a obra mais significativa escrita até hoje. Vale muito a pena ser conferida. Com questão do aprofundamento em folclore brasileiro, a gente tem as 2 antologias do folclore brasileiro do Luiz da Câmara Cascudo. Esse é o volume 1, o volume 2. Foi uma pesquisa muito acurada que Câmara Cascudo fez. Basicamente ele aborda obras a partir do século XVI. Então é um compêndio muito rico e que também vale a pena ser lido. Com relação à viola caipira, eu gosto muito desses 2 livros. A Viola Instrumental Brasileira, de André Carneiro Souza, e A Arte de Pontear a Viola Caipira, do Roberto Correia. Roberto Correia é um violeiro de Brasília, hoje provavelmente um dos maiores expoentes do instrumento, onde ele escreveu praticamente um tratado sobre o instrumento. Ele conta desde as origens, as transformações com que o instrumento passou, as formas de se tocar, e é um método de viola também. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, e nós podemos iniciar o debate agora.